meus amigos do Entre Nós. Hoje o nosso programa recebe uma visita super especial e eu me sinto super honrado por tê-la aqui. A senadora da República, mas também ex-prefeita, ex-ministra e uma pessoa que tem muito para conversar com a gente sobre diversos assuntos. Marta Suplicy. Como vai, Marta? Tudo bem? Eu estou bem e achando bem legal estar aqui nesse programa. Tudo bem. Obrigado por você estar aqui. Eu imagino como deve estar a sua agenda deve estar concorridíssima, mas eu acho que também é uma oportunidade que a gente tem de estar aqui para falar de muitos assuntos bacanas e assuntos também não tão bacanas, mas coisas que estão acontecendo no nosso país, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, você sempre foi uma líder. Desde que você estreou na televisão, você tinha esse papel de liderança das mulheres e depois liderança de várias outras causas. E a gente vive um momento do país onde eu acho que a gente está carecendo de líderes, né? Quando teve essa confusão política toda no país, as pessoas que tinham disputado as eleições ali, o Aécio, a Marina, etc., pareceram meio que se calar nessa confusão toda. Onde é que estão os líderes do país? Ou realmente a gente está vendo uma entre-safra de líderes aí? Acho que tem um vácuo no presente momento, mas na política não existe vácuo. Eu acho que no momento nós temos todos os políticos sendo, assim, vamos jogar tudo no lixo que ninguém presta, e com um pouco de dificuldade de saber, mas quem seriam as possibilidades dentro que está aí? Mas a maioria das pessoas não sabe quem vai sobrar. Então, esse vácuo tem muito a ver com isso. E nós vamos viver um processo ainda de algum tempo dessa forma. Agora, nesse sentido, o mundo também está muito complicado, né? Porque, você veja, agora a gente teve o Brexit, depois tem o Trump, que pode eventualmente, acho que não vai, mas pode ganhar uma eleição nos Estados Unidos. Mas só de ter se fortalecido daquela forma, a Marine Le Pen do jeito que está na França, surfando agora nessa onda, há uma radicalização que no Brasil nós também temos. Se você for pensar, por exemplo, o Supremo ter aceito uma denúncia contra o Bolsonaro é uma coisa muito nova, e indica alguma coisa também. Quer dizer, há uma radicalização de pessoas como o Bolsonaro, mas a justiça está com posturas muito diferentes em relação a casos que talvez não tivesse essa postura. E essa radicalização no Brasil, nós estamos vendo também concomitante a esse vácuo. Então, o novo não apareceu, mas vai aparecer. Como eu disse, não tem vácuo, não. Quando a gente vai começar a ter políticos que fazem o que eles acham que é certo, ao invés de fazer o que eles acham que é bom para a carreira de político deles. Eu sempre olhava aquelas pistas de ônibus, o negócio parecia meio que claro, ela ficava vazia o dia inteiro. Você estrangulou várias vias importantes de São Paulo e você viu um monte de táxi, um monte de carro desesperado, buzinando. E aí foi o Uber fazer aquelas manifestações de taxista contra Uber, etc. O Uber fazer o pleito dele de que queria ter um lugar como o taxista tem aqui em São Paulo, que o prefeito falou o seguinte, olha, então é o seguinte, então eu vou deixar o Uber, mas aí os taxistas, ó, agora vocês já podem andar, que aí eu te dou essa moeda de troca, vocês podem andar na faixa de ouro. Se era o certo, por que não fazer antes e só fazer como moeda de troca? O político, ele pensa com essa cabeça o tempo inteiro? A maioria pensa. Eu acho que não pensa no que vai ser bom para a cidade, mas o que pode não dar muita confusão para ele, né? Então, tudo que você faz numa cidade, que você mexe com alguma coisa que melhora, mas mexe no status quo, ou nas organizações, ou no corporativismo, você cria uma polêmica. Não pode fazer como eu, que criei várias ao mesmo tempo. Isso acho que me prejudicou, porque o que eu achava que eu tinha que fazer, eu fazia. E era uma época muito difícil. Tinham sido os 2 últimos anos do Fernando Henrique, né? Com uma gestão com muita inflação, muito desemprego, muita violência na cidade. E, ao mesmo tempo, os 2 primeiros do Lula, que também eu achei que ia ter uma mão para a cidade, não teve, porque ele tinha que reajustar a economia da situação, que também estava em dificuldade. Então, a cidade não tinha dinheiro e o desemprego era muito grande, e a violência também. Que você terminou super bem avaliada, com 50% de aprovação, que é difícil no final do primeiro mandato, a gente está vendo como o prefeito está terminando o primeiro mandato dele,
e não se reelegeu com o PT estando no governo federal. Por que você acha que mais pesou para não se reeleger, estando bem avaliada, estando com o governo federal no seu partido? Olha, eu acho que, bom, é difícil às vezes fazer um retrospecto, mas eu acredito que primeiro eu não lidava bem com a imprensa e a imprensa não era simpática ao PT. Porque exatamente nós tínhamos nos primeiros anos nós não tínhamos governo federal, então a imprensa tinha a possibilidade de vir o Lula, que também não era muito bem visto. E depois já tinha o Lula, que também ia para a reeleição. Então tinha um pé atrás contra o PT naquele momento, que eu também não lidava bem com aquilo. Depois eu acho que a questão de muita obra junto, né? Eu quis fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso aprendi que você tem que ser um pouco mais cuidadosa, né? Avaliar melhor, né? Se vale a pena fazer tanta obra na cidade, tanta coisa. E depois tem a questão da taxa, que já tendo aumentado o IPTU, eu fui fazer a taxa, que era R$6 a mais, e que não era tanto para o benefício que ia ter de tecnologia moderna dos caminhões de lixo, recolher lixo de favela, valia a pena fazer. Mas eu não tive a sensibilidade de perceber que eu já estava fazendo muita coisa e que a população não estava querendo aceitar mais um ônus financeiro num momento difícil. Eu não tive aí essa percepção, essa sensibilidade. E então, você está falando uma coisa interessante, né? Como o marketing acaba tendo um papel muito importante nessa questão eleitoral e as coisas acabam pegando em algum momento, né? Eu lembro o Alckmin, quando foi candidato, falando que ele era o picolé de chuchu, e aí ele virou o cara que realmente não tinha graça. O Serra também tinha um apelido, que eu não lembro qual era, quando ele... que era o vampiro, né? Isso, vampiro. Nesse negócio da taxa, deram um apelido lá de Martaxa, não sei o quê. E me parece, hoje em dia, olhando para trás, meio injusto, porque depois a gente teve tanta taxa, tanto aumento de coisas. Muito mais, o IPTU aumentou, tudo aumentou muito mais. E pessoas que não levaram esse tipo de estigma, né? Outros exemplos, eu sempre gosto de falar o seguinte, a questão em São Paulo dos radares de trânsito. É claramente uma indústria o negócio. Em momento algum você vê uma campanha para educar as pessoas para andarem mais devagar, respeitar as faixas pedestres. Ao contrário, a sinalização é para você errar mesmo. Para você errar. E eu brinco o seguinte, até hoje, isso, você sendo eleita, é uma coisa que eu acho que vale a pena se preocupar. Você tem há 20 anos, cai uma gota em São Paulo, todos os faróis de trânsito param de funcionar. Mas radar tem para tudo que é lugar. Investimento para radar tem, investimento para farol de trânsito não tem. Mas é que eu pensei exatamente isso outro dia. Como é que eles conseguem fazer o radar funcionar em qualquer clima e tempestade e os sinais param? É uma das primeiras coisas que tem que se debruçar. Agora, é realmente uma indústria de multa, né? É mais de 1 bilhão por ano que está sendo arrecadado por isso. E agora, você veja, o guarda municipal, você sabia que ele pode te multar em cima da ponte? Por exemplo, vai na Ponte do Limão, vai nas pontes. Tem um guarda com radar manual, guarda municipal, que tinha que estar na porta da escola, tá em função Parece que não que é uma tem guerra, que ele tá ali escondido, ele quer te pegar, ou seja, não é... Vamos ver uma cidade... Eu gosto de usar o exemplo, nesse caso, o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o seguinte, você tem nas estradas umas placas onde você está andando de carro e aí a velocidade máxima é 65 milhas. Aí aparece 75 milhas, mas não é para te multar não. É para você saber que está mais rápido e poder voltar para o negócio. É uma filosofia completamente diferente. É de orientação, né? Que é como tem que ser, e não para arrecadação, né? Você saiu do PT depois de mais de 30 anos no PT. Foi muito difícil, Marta? Foi, porque... Você ajuda a construir um projeto, né? Você tem um sonho. Eu entrei no PT exatamente pelas coisas que eu estava começando a te contar, porque eu achei que era um partido de combate à corrupção, que levaria a ética, ajudaria os oprimidos, diminuiria a desigualdade social e teria um olhar para a mulher e para pessoas homossexuais. Eu entrei e eu acreditei e trabalhei muito. E foi muito bem durante um tempo, porque achei que era isso mesmo. Depois eu comecei a perceber que não era mais assim. Quando eu percebi que não era mais assim, aí eu resolvi que eu ia sair. Isso não é um perigo para o país, assim, você ter um partido que representava esses ideais de combate à corrupção, das minorias, da luta por uma igualdade social maior, uma maior distribuição de renda, e de repente acontece um escândalo envolvendo pessoas muito importantes desse partido. E aí,
quem assume essa bandeira? O problema é que hoje em dia a gente vê, às vezes, as pessoas que estão sendo colocadas como os arautos do combate à corrupção, sendo os coronéis do Nordeste, pessoas que há muito tempo aí são os oligarcas do país. Não é perigoso o país deixar de ter uma figura, mesmo que simbólica, assumindo esse papel de que é o que luta por um país mais justo, mais digno? Mas não luta mais, né? Isso que é e quem vai assumir esse papel? Por que não luta mais? Porque nos últimos anos, no começo do final do governo Dilma e já no começo do governo dela, se você for ver os dados, os investimentos em Minha Casa Minha Vida, era tudo já papel, não era de verdade, né? Iam fazer não sei quantos mil carros. O PAC não cumpria metade das metas, né? Aí você vai ver todos os investimentos sociais, mesmo no Bolsa Família, tudo, aquilo com a degringolada econômica pela má gestão, né? Corrupção também, mas principalmente má gestão mesmo, competência e soluções equivocadas, nós começamos a ver que até o próprio projeto social começou a desmilinguir. Então, agora isso que você fala de não ter nenhum partido que leve esse sonho à frente, isso eu acho muito triste. Mas vamos ver, de repente, o próprio PT consegue fazer eu não sei, porque o PT eu sei porque eu vi que não tinha jeito. E por que você escolheu o PMDB? Porque, olha, eu sou senadora pelo Estado de São Paulo, né? Todos os partidos têm comprometimento, né? É diferente, não sei se você vai... O meu raciocínio eu vou explicar. Todos têm, mas no PT era um pouco diferente, porque o PT é recurso público, na veia partidária, de forma organizada, sistemática, né? Então, é uma coisa. Mas é a parte do modelo, no final. De modelo de manutenção no poder. Isso. No PMDB tem gente investigada, como tem no PSDB, como tem no PSB, todos têm. Agora, não tem organização criminosa dentro, entende? E isso eu acho que é um diferencial. E aí, quando eu fui escolher, primeiro não estava essa confusão tão grande, mas já tinha certas coisas. Eu acredito que no PMDB você tem gente mais conservadora, gente mais de vanguarda, mas você tem muita liberdade de pensamento. É difícil, se você ver uma sessão do Senado, é difícil você ver o líder do PMDB dizer o PMDB orienta voto não sei de que jeito. E mesmo quando faz, cada um vota como acha. E isso é muito diferente, por exemplo, do PT. Tem uma liberdade que eu achei que eu cabia, com os meus valores, com as minhas bandeiras, e isso eu sinto muito respeito dentro. E isso me fez hoje estar contente dentro do PMDB. É natural do ser humano acabar protegendo, zelando mais por aqueles que são próximos a ele, né? Então, se a pessoa ela é de uma classe social, ou se ela é de uma tribo X ou Y, ela tende a olhar mais para aquela tribo. Não te assustou e te deixou um pouco preocupada quando o Temer entrou e colocou um monte de homem, tudo parecido, sendo ministro? Você não tem uma mulher ali, ou um negro, etc. Porque, por mais que eles falem, não, mas eram os melhores. Mas é importante ter o olhar de vários tipos de cidadãos brasileiros para você poder também zelar por todo mundo, né? Eu achei um horror. Porque a primeira coisa que você fala, como é que aconteceu isso? Aí, quando você debruça e entende, você fala, tinha que ser assim nesse sentido. Porque quando você tem um presidente, como foi o Fernando Henrique, o Lula ou a Dilma, eleito 4 anos, você escolhe quem você quer. Você faz alguns acordos, mas você chama uma pessoa da sociedade civil que você acha que vai acrescentar. Você chama um técnico que você acha que pode dar conta daquele problema. Não é a situação do Temer. A situação do Temer era de fazer composição partidária para conseguir ter uma união, passar as leis necessárias para o Brasil, legado de Dilma Rousseff, que está num verdadeiro caos econômico. E que o ministro está tendo que agora propor leis que vão ser difíceis para o país. Então, eu estava até comentando que, de certa forma, o destino quis, e aí foi bom, que a gente tivesse alguém com o perfil do Temer para estar aí como presidente interino. Porque muitos poucos políticos, aliás, eu conheço muito pouco mesmo, que teria a capacidade e o trânsito de aglutinar o Congresso hoje, do jeito que está,
para fazer passar o que tem que passar. Então, ele aceitou as indicações partidárias, tanto é que aceitou e agora cada hora tem que tirar um. Mas ele aceitou, ele não brigou, ele aceitou. E com isso nós já passamos várias leis que com a Dilma eram impossíveis. Quando eu falo com os colegas de outro partido que estão lá defendendo contra o impeachment, eu pergunto, tá bom, vamos que não tem o impeachment, ela volta. O que você acha que vai acontecer para o Brasil? Ela estava conseguindo encaminhar alguma coisa? O Brasil estava paralisado, gente, há meses. O que adianta ela voltar? Aí eles ficam meio sem graças, porque aí eles começam, não, mas é golpe, porque é golpe. Não tem argumento, né? Não tem argumento, né? Então, ela cai pela questão jurídica que existe mesmo, mas se tivesse sendo uma ótima administradora, isso não entraria nem em pauta, na realidade, porque o impeachment geralmente, ele tem como base principal e a força do impeachment é o político. E o político foi a dificuldade dela de dirigir o país. Isso é que está levando ao impeachment. Obrigado pela sua presença no Entre Nós. Parabéns pela mulher guerreira, corajosa e cheia de atitudes que você sempre foi e continua sendo. E muito boa sorte aí no pleito que você vai participar. Tá, eu que agradeço, porque essa entrevista não é uma entrevista, é realmente uma conversa muito boa. Gostei, obrigada.